Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Adjutório. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Viste quem desmente o dia do juízo? Esse é o que repele o órfão. E não incita a alimentar o necessitado. Então, ai dos orantes, que são distraídos de suas orações, que por ostentação só querem ser vistos orando, e impedem o adjutório. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Os pilares do Islã. Os 5 pilares do Islã representam os fundamentos da vida de cada muçulmano. Você pode imaginar um prédio sem seus pilares? Agora tente imaginar a vida de um muçulmano sem estes pilares importantes. Esses pilares se unem para fazer um compreensivo, completo e holístico ser humano, que tem fortes arestas espirituais e, ao mesmo tempo, é ativo e responsável na esfera da vida diária. Sem esses pilares, a crença dos muçulmanos é fraca. Não basta dizer, eu acredito em Deus, Alá, sem seguir um tipo de ação importante. Esses 5 pilares representam estas ações, estas manifestações da minha fé em meu Criador. Shahada, ou testemunho da fé. Salah, ou estabelecer a reza. Zakah, pagar os 2,5%. Jejum, ou jejuar durante o mês do Ramadã. Hajj, ou peregrinação para Meca. Salah. As pessoas estão presas ao fluxo da vida diária. Elas se afastam de assuntos aos quais elas, na verdade, deveriam voltar as suas atenções. Elas esquecem a verdadeira razão da vida. As orações diárias abrem canais de comunicação com Alá e erradicam a sua falta de observação. A reza assegura que o crente constantemente se torne ao seu Senhor e estabelece uma poderosa ligação espiritual com Deus. Está revelado no Alcorão que a reza lembra as pessoas sobre Alá e as mantém longe de todas as formas de maldade. Recita o que te foi revelado do livro e observa a oração.
porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Mas, na verdade, a recordação de Deus é o mais importante. Sabei que Deus está ciente de tudo quanto fazeis. Quando alguém aceita o Islã, eles frequentemente dizem: adivinhe, a corrida não acabou, a corrida apenas começou. Quando alguém aceita o Islã, não quer dizer que ele tira férias e corre para a Disneylândia. Não, há certas obrigações que ele precisa cumprir, e dessas obrigações está o importante ato da reza. Todos no mundo sabem que os muçulmanos rezam, e muitas pessoas pensam que os muçulmanos rezam voltados para o leste. Mas, se você vir muçulmanos na China, eles rezam para o oeste. Todos nós nos voltamos para Meca, para observar estas 5 importantes orações diárias. O Alcorão ilustra a importância dessas orações, mostrando que Deus Todo-Poderoso deu aos anjos 2 asas e 3 asas e 4 asas. E para a humanidade que quer demonstrar a obediência a Alá, assim como estes anjos, Deus deu 2 genuflexões, 3 genuflexões e 4 genuflexões, somando 5 orações em um dia. Como nos anjos, nossas asas espirituais são a reza, Salah. Os muçulmanos se voltam para Meca quando rezam, onde existe uma edificação cúbica preta chamada Kaaba. A Kaaba é a primeira casa de adoração construída na terra. Foi construída por Adão e depois reconstruída por Abraão e seu filho Ismael. A Kaaba não é um ídolo que os muçulmanos adoram. Os muçulmanos acreditam que a Kaaba não traz nenhum benefício e não causa mal a ninguém. A Kaaba é o centro que une os muçulmanos em torno dela, em círculos, na adoração. E esses círculos continuam ficando maiores e maiores por toda a terra. Então, quando eu rezo individualmente, eu continuo dizendo: nós adoramos, nós pedimos ajuda. Eu não digo eu adoro ou eu peço ajuda, mesmo que eu esteja rezando individualmente. E isso é assim porque eu não estou sozinho. Eu estou em um círculo, outros irmãos e irmãs estão rezando nesse círculo, talvez na China ou na Dinamarca, talvez em um barco ou em uma montanha. E a Kaaba me dá um senso de universalidade dessa religião, ao reunir os muçulmanos ao seu redor em adoração em círculos. Muitas pessoas perguntam, e me perguntaram isso antes: por que você põe os seus rostos no chão? O que estão fazendo? O que é esta prostração? Sabe, esta prostração, que em árabe se chama sujud, não é uma coisa nova. Se você olhar, por exemplo, no Novo Testamento cristão, o livro de Mateus, capítulo 26, 10:39, você encontrará Jesus descrito como prostrado, pedindo ao seu Senhor por suas recompensas. No Velho Testamento, encontramos os grandes profetas como Abraão, Moisés e Davi, todos eles, que a paz esteja com todos, descritos se prostrando e aclamando ao seu Senhor. O que isso nos mostra é que o Islã não é uma mensagem nova. O Islã não é uma invenção de Muhammad, que a paz esteja com ele. O Islã é a mensagem de todos os profetas e a profecia de Muhammad é a culminação desta mensagem profética, que representa o zênite da mensagem profética para a humanidade. Agora, o que eu gostaria que você fizesse é tentar imaginar um meio que você usaria para demonstrar a sua submissão a Deus. O que você faria? Que ato você exibiria se você quisesse mostrar a sua submissão a Deus? Há algum ato maior do que o ato da prostração? Eu te desafio a se prostrar ao seu Criador. Malcolm X, um famoso convertido ao Islã, disse que a coisa mais difícil que ele teve que fazer quando se tornou muçulmano foi destruir a arrogância da sua alma e se prostrar ao seu Senhor. Ele disse que a razão que tornou isso difícil não foi por causa da sua arrogância, mas ele sabia que uma vez que ele se prostrasse ao seu Senhor e ele experimentou a doçura desta prostração e submissão, ele jamais se prostraria para mais nada novamente. He would never prostrate to anything else again. E ele, Jesus, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto e rezou. Bíblia Mateus 26, 39.
Conheça o Islã. Sentar entre as duas prostrações. Quando efetuar a prostração com tranquilidade, sente-se com tranquilidade também e sem pressa. O profeta, que a paz esteja com ele, costumava não efetuar a segunda prostração até sentar com calma. Ele costumava sentar sobre o pé esquerdo e levantar o pé direito e colocava as mãos sobre as pernas. E dizia: Ó meu Senhor, perdoa-me. Às vezes ele dizia: Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ó meu Senhor, me perdoa, seja misericordioso comigo. Me proteja, me socorre e me sustenta. Fique sabendo, irmão muçulmano, que sentar entre as duas prostrações é efetuado também no primeiro tashahhud. Chama-se o sentar de descanso. É um sentar bem leve. Fique atento, irmão muçulmano, para não sentar colocando suas nádegas no chão, levantando os pés. O profeta, que a paz esteja com ele, proibiu esse tipo de sentar. Agora, levantar os pés e sentar sobre eles é permitido. Ao contrário de juntar os dois pés e sentar sobre os dois juntos. Sentar para dizer o último tashahhud. O profeta, que a paz esteja com ele, sentava da seguinte forma para dizer o segundo tashahhud. Ele colocava a perna direita debaixo de sua coxa esquerda e levantava o pé direito e sentava sobre suas nádegas no chão. Colocava suas mãos sobre suas pernas, ele fechava os dedos de sua mão direita menos o indicador, que ele mexia como se estivesse fazendo uma prece com ele. Estendia a mão esquerda e dizia o tashahhud, olhando para o seu indicador. O tawarruk, sentar em cima da nádega esquerda com a perna esquerda abaixo da coxa esquerda, é permitido na terceira unidade do Maghreb e no final das orações de 4, como Dur, Asr e Isha. Nas orações de 2 unidades, como Fajr e a oração de sexta-feira, não é permitido. O tashahhud. Alguns dos companheiros do profeta disseram: o profeta, que a paz esteja com ele, nos ensinava o tashahhud como nos ensinava o Alcorão. As palavras do tashahhud, como foram relatadas do profeta, que a paz esteja com ele, são: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Todas as saudações, devoções, orações e bons atos são dedicados a Deus. Que a paz e a misericórdia e a bênção de Deus estejam contigo, ó profeta. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Que a paz esteja conosco e com os virtuosos servos de Deus. O testemunho de que não há outra divindade além de Deus. Presto testemunho de que Mohammed é seu servo e mensageiro. Quando o profeta, que a paz esteja com ele, terminava a primeira parte do tashahhud, ele pronunciava a Salat Ibrahimia da seguinte forma: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ó Deus, exalta Mohammed e sua família, como exaltastes Abraão e sua família. Tu és o digno de louvor, o glorioso. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Ó Deus, abençoa Mohammed e sua família, como abençoastes Abraão e sua família. Em verdade, tu és digno de louvor, ó glorioso. Irmão muçulmano, é aconselhável decorá-la e usá-la sempre e não misturar as narrações. Fazer a prece depois do tashahhud. Depois de terminar o tashahhud, pode-se fazer preces à vontade. Uma das preces relatadas do profeta é a seguinte: Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Ó meu Senhor,
Eu me amparo em ti contra o castigo do inferno e o castigo do túmulo, e a tentação do falso Jesus e a tentação da vida e da morte. Sair da reza com o salam. Dizer Assalamu alaikum para encerrar a reza é um dos pilares da reza que pode ficar incompleta sem ele. O profeta, que a paz esteja com ele, pronunciava Assalamu alaikum à direita e depois à esquerda, dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullah. E às vezes acrescentava Wa barakatuh. E fazia o mesmo para a esquerda. Esforça-te, irmão muçulmano, para rezar como o profeta, que a paz esteja com ele, rezava. Alguns muçulmanos fazem ou dizem algumas coisas na reza que não têm nenhum fundamento, como indicar com a mão direita ao lado direito e dizer Assalamu alaikum para encerrar a reza e fazer o mesmo para o lado esquerdo. Mexer a cabeça para dizer Assalamu alaikum. O profeta, que a paz esteja com ele, proibiu de mexer a cabeça ao querer dizer Assalamu alaikum. Basta virar e pronunciar o salam para os dois lados. Outros se contentam com um único salam se estão com pressa. Isso é muito comum e visto perto da Pedra Negra na Kaaba. Tudo isso é errado porque o profeta, que a paz esteja com ele, executava 2 vezes o salam. A narração de que um salam basta é muito fraca e contradiz o que disse e fez o profeta, que a paz esteja com ele. Ir embora depois do salam. O profeta, que a paz esteja com ele, quando encerrava a reza, ia na direção dos oradores que estavam rezando atrás dele, e se afastava um pouco de onde estava rezando para o lado direito ou para o lado esquerdo. É um erro o imã ficar na sua posição sem se mexer para o lado direito ou esquerdo. O lícito e o ilícito. Irmão muçulmano, vamos falar agora do lícito e o ilícito no Islã. O ouro e a seda pura são ilícitos para o homem. O embelezamento e a elegância não são simplesmente permitidos, mas exigidos pelo Islã. E, em geral, ele repudia quaisquer tentativas de proibi-los. Dize-lhes, quem pode proibir as galas de Alá é o desfrutar dos alimentos que ele preparou a seus servos? Entretanto, o Islã proibiu 2 tipos de adornos para os homens, enquanto os permite para as mulheres. Estes são, primeiro, os adornos de ouro e, segundo, roupas feitas de seda pura. Ali relatou que o profeta pegou um pouco de seda em sua mão direita e algum ouro na esquerda, declarando: estes 2 são ilícitos para os homens dentre os meus seguidores. Omar relatou que ouviu o profeta dizer: não usais sedas, pois aqueles que as usarem nesta vida não as usarão na outra. E em outra ocasião, referindo-se a uma veste de seda, ele disse: esta é a veste do homem que não possui caráter. O profeta certa vez viu um anel de ouro na mão de um homem. Ele imediatamente tomou-o dele e jogou-o ao chão, dizendo: as pessoas apanham brasas vivas e as seguram na mão? Depois que o profeta deixou o local, alguém perguntou ao homem: por que não apanhas o anel e o usas? Ele respondeu: não, por Alá, não o apanharei depois do mensageiro de Alá tê-lo jogado fora. A mesma coisa que se aplica ao anel de ouro, também se aplica ao que observamos entre os esbanjadores ostensivos. Isso é, canetas de ouro, relógios de ouro, cigarreiras de ouro, isqueiros, dentes de ouro, etc. O profeta permitia, entretanto, que os homens usassem anéis de prata. Tendo Ibn Omar por fonte, Al-Bukhari relatou que teria dito: o mensageiro de Alá usava um anel de prata. Depois dele, Abu Bakr, e então Omar e Uthman também usaram, até cair do dedo no poço de Aris. Quanto a outros metais como o ferro, não há textos que falem contra esses diretamente. Pelo contrário, no Sahih de Al-Bukhari, encontramos a informação de que o mensageiro de Alá aconselhou um homem que queria casar-se com uma mulher a presenteá-la com um presente, mesmo que este fosse um anel feito de ferro. Conheça o Islã. Quantas coisas você querer ver Allah subhanahu wa ta'ala realizar para você? Quantos sonhos, quantas
coisas difíceis que você não está conseguindo. Aí, você vai procurar os homens, procurar os seres humanos, você não procura quem criou todo o universo. Porque você não procura aquele que ele consegue fazer tudo. Mas você tem que aproximar a ele para a sua súplica seja atendida. Você tem que ter essa ligação com ele para quando você levanta a mão, aí o seu pedido vai ser realizado. Necessidades. Quando você tem uma necessidade, tem uma coisa que você não está conseguindo fazer, através das suas orações, inshallah, pode ser atendido. Agora, para pessoas que têm essas dificuldades aqui em São Paulo, a gente sabe, a vida tem um sistema diferente. Só trânsito aqui, já com grande dificuldade. Você às vezes sai antes do Maghrib à sua casa e você chega depois do Rishá. Então, às vezes tem essas dificuldades. Para resolver, podemos, por exemplo, se você está no caminho e chegou a oração, aí pode juntar, esperar para chegar em casa e você rezar. Quando eu deixar, entendeu? Todo o meu dia, a tarde, eu vou fazer a mesma coisa, mas não deixe de fazer. Sempre receba suas orações. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Man hafadha alayha, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." Quem preserva a oração, essa oração vai ser para ele uma luz. Uma testemunha que vai testemunhar para você. Até a própria tema que você rezou vai testemunhar do dedo no final que fulano ele rezou aqui, nesse lugar. Ele vai testemunhar. O anejado, a salvação do dedo no final. E a oração vem defender você também. Quando você, no túmulo, aí vem a oração para defender você. É a sua oração que você já aplicou aí, defender você. Então tem muitas coisas que inshallah que podemos aplicar. E quando nós praticamos as nossas orações. أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. Então, quando você, como ela, e acontece com qualquer dorme, ele não acorda. Aí, quando ele acorda, na hora que ele acorda, ele já faz um mudança. E também, quando você esquece, às vezes você esquece a sua oração. Quando você lembra, aí você vai dar e reza. Então, a horário dele vai ficar aquele horário que você acordou, ou aquele horário que você lembrou. Fala de pôr. Se, por exemplo, deixou de fazer o asar agora, você lembrou só o Isha, que você não tinha feito. Aí você fazer o quê? Não vai deixar, tá? Então, deixa para lá. Não, vai e faça. Então, isso é o pôr que você ia deixar. Agora, como praticar? Ou seja, também uma outra dificuldade, talvez, que as pessoas não sabem, né, como praticar as orações. Tem algumas coisas que eles não foram. Aí isso precisa do esforço de você. Tem muitos sites, tem muitos vídeos, tem muitos CDs que ensinam como o muçulmano praticar essas orações. Então, você já decorou
Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.